Gostaria de convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, do 1 até o 7. A Bia perguntou para mim qual que é a tradução da sua Bíblia, tão velhinha que eu não tenho nem... Dá para saber qual que é a tradução, então pode estar um pouco diferente. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a deles. E vendo, ele se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido terá o seu caminho. Pastora Gleice falou fortemente para nós aqui nessa noite, nesse último louvor, acerca de não desistir, acerca de acreditar em Deus, acerca de acreditar em você mesmo. Nós lemos um texto muito conhecido de um homem, de um profeta chamado Elias. Nós sabemos que a nossa vida ela é feita de ciclos, de estações, de momentos felizes, de momentos difíceis, de momentos onde nós nos sentimos totalmente abraçados e acolhidos pelo nosso Deus, e por momentos onde nós nos sentimos sozinhos, no meio da nossa luta, da nossa dor, das nossas interrogações. Existem momentos em que nós somos muito abençoados pelo nosso Deus, e tudo que nós colocamos a mão, ou aonde colocamos a planta dos nossos pés, ali é abençoado. Mas existem momentos em que nós somos provados, testados, afligidos pela luta, pela dificuldade, e isso faz parte da nossa vida. A nossa vida é formada de ciclos, de estações, e o que determina a forma como eu passo por isso é a oportunidade de aproveitar essas situações para buscar o crescimento, para buscar o amadurecimento. Nós falamos muito aqui que para sermos aprovados nós precisamos ser provados. Todos queremos ser aprovados, mas não queremos ser provados por uma situação. A Bíblia nos diz que Elias era um homem ousado, era um homem que tinha intimidade com Deus. E para nós entendermos este contexto a respeito de ciclos, em 1 Reis 11:45 fala sobre a morte do rei Salomão. Ali é o final de um ciclo vitorioso, de um ciclo de conquista,
de um ciclo onde Israel provou da maior prosperidade que Israel já teve, foi no tempo de Salomão. Não foi um ciclo vitorioso, mas ele se encerrou. E a Bíblia diz que o seu filho, Jeroboão, assume o trono de Israel. Só que diferente de seu pai, que tinha toda a sabedoria, Jeroboão não tinha essa sabedoria. E a Bíblia fala que ao assumir o trono, como primeiro ato, ele levanta para os ministérios ou os serviços do palácio amigos, pessoas próximas, íntimas de Jeroboão. Isso gerou uma certa revolta no povo. Outro ato de Jeroboão foi aumentar os impostos, que trouxe muita indignação para o povo. A Bíblia fala que ao tomar essas atitudes, Jeroboão instalou o caos em Israel. Israel, que era uma cidade próspera, Israel, que era uma cidade que gozava por muitos anos de paz, de justiça, de alegria, que desfrutava dos tempos onde a glória do Senhor era manifesta, onde a glória do Senhor estava presente. Mas Jeroboão, diferente do seu pai Salomão, tomou atitudes erradas. E aí se iniciou um novo ciclo, um ciclo de caos, de guerra, de dúvidas, de incertezas. Iniciou-se um ciclo de muitas dificuldades para o povo. E após esse ciclo começa o reinado do rei Acabe, que diz lá em 1 Reis 16, 29. Rei Acabe é levantado como o novo rei em Israel, e o seu reinado durou 20 anos. Olha como é interessante essa cronologia dentro da Bíblia. Finda-se o ciclo de Salomão, um ciclo vitorioso de paz e de prosperidade. Inicia-se um ciclo de Jeroboão, uma pessoa totalmente estável e sem sabedoria e sem direção do nosso Deus. E depois finda-se e inicia o ciclo do rei Acabe, um rei que nós conhecemos muito bem por pactuar com o pecado, por fazer alianças com Jezabel, por buscar a questão da idolatria. Então a idolatria se tornou presente em Israel, e a Bíblia fala que Acabe levantou um trono de adoração a Baal em Israel. A Bíblia fala também que no reinado de Acabe se levantaram muitos profetas, que são os profetas de Baal. O nome do nosso Deus estava sendo esquecido, o nome do nosso Deus estava sendo jogado pelo ralo, por conta de atitudes erradas de outros reis. Então, assim é na nossa vida. Nós vivemos alguns momentos bons, depois vem alguns momentos de incertezas e dificuldades e de instabilidades. E era exatamente isso que estava acontecendo em Israel naquele momento. E era um cenário onde existiam os falsos profetas. E a Bíblia fala que do nada, não sou eu que estou dizendo, do nada, Deus levanta um homem chamado Elias, que veio de uma cidade pequena. Pouco se fala sobre Elias na Bíblia, poucos estudos se tem sobre a família, sobre a história, sobre onde foi criado, sobre o que foi ensinado. Da mesma forma é quando Deus levanta você. Estava esquecido talvez num bairro onde a criminalidade era muito alta, onde existia muita prostituição, muito pecado. E do nada as pessoas olham para você e falam: da onde que saiu o Renato? Da onde que saiu o pastor Adelino? Da onde que saiu Elias? Um homem com muita ousadia. E é dessa forma que Deus faz, quando Ele deseja acabar com a idolatria, quando Ele deseja acabar com o pecado, quando Ele deseja denunciar todo o descaso com a palavra Deus, do nada Ele levanta você. Elias dentro dessa geração. A Bíblia fala que Elias era um homem ousado, não era qualquer profeta.
Não era alguém que só profetizava e declarava a palavra de Deus. Não, Elias era diferente. Ele profetizava e ele confrontava cara a cara os falsos profetas, aqueles que iam contra a palavra do nosso Deus. Eu fico imaginando essa passagem que diz lá em Reis 17 que Elias vai até Acabe. Elias, um homem simples, levantado por Deus, se dirigiu até o rei de Israel e prediz contra ele, por conta da idolatria, por conta do pecado. Assim diz o meu Deus, que não choverá uma gota, mas nem de orvalho. Olha a ousadia desse homem, que surgiu do nada, que veio de um lugar desconhecido, que não tem uma família, que não é descendente de uma família de sacerdotes, ou de levitas, ou de mestres da palavra. A Bíblia fala que Elias, ele confrontou Acabe, segundo a palavra de Deus. E ao confrontar Acabe, o Senhor ordenou a Elias, a sua parte você já fez, com as minhas palavras. Então Deus manda Elias se retirar até o riacho de Querite. E no riacho de Querite, a Bíblia fala que Elias é sustentado pelos corvos. Isso me faz lembrar que quando a arca de Noé foi construída e depois do dilúvio, a Bíblia diz que qual foi o animal que foi solto para ver se tinha terra firme? Um corvo. Hoje, para muitas pessoas, o corvo é um sinal que prediz algo ruim, algo que não é bom, presságio de alguma coisa ruim que está para acontecer. Mas para o nosso Deus é diferente. Ele tem a capacidade de pegar algo que é rotulado como ruim e transformar em algo bom. Ele tem a capacidade de tirar você, de me tirar do pecado, de uma pessoa ruim de caráter, de palavras e atitudes, e transformar em uma pessoa nova, cheia do Espírito Santo de Deus. Elias então estava ali, e mais uma vez veio a palavra do Senhor, que disse para Elias: sai daí e se dirige à cidade de Sidom, e ali você encontrará uma viúva em Serepta. E a Bíblia diz que Elias obedeceu novamente à voz de Deus e se dirigiu até aquele lugar. Ao chegar ali, Elias se deparou com aquela viúva e pediu algo para comer. E a Bíblia diz que a viúva disse que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Elias era um homem ousado, era um homem que confiava em Deus, era um homem que tinha relacionamento com Deus. E mais uma vez ele usou este relacionamento, foi ousado, e disse para aquela mulher: pode pegar essa farinha, esse azeite e faz um bolo para mim. Bate na porta das vizinhas, das suas vizinhas, e pega mais algumas travessas, algumas tigelas. E a Bíblia fala que ali houve o milagre da multiplicação. Elias era usado por Deus. A Bíblia fala que Elias ficou ali por um determinado tempo, e o filho daquela viúva chegou a falecer. 3 dias. A Bíblia fala que Elias se debruçou sobre ele e o menino voltou à vida. Quem é esse Elias que tem essa unção para multiplicar, para ressuscitar? Elias é um homem comum, igual a mim, igual a você, mas que estava sujeito a Deus. E estar sujeito a Deus faz toda a diferença, porque não é Elias, mas sim o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida dele. Quando nós subimos aqui, quando eu estou com a oportunidade, eu sempre falo para o Senhor: Senhor, não sou eu, de mim não tem nada bom,
Mas o teu Espírito Santo, sim, Pai, tem muita coisa boa, tem muita revelação, tem muita libertação, tem cura, tem transformação, tem arrependimento. Elias era um homem comum, mas que carregava um poder imensurável, inexplicável perante os homens. E novamente, depois de passar ali por Serepta, lá em 1 Reis 18, do 22 ao 40, Aleluia. Elias teve mais um ato de ousadia. A Bíblia fala que Elias se dirigiu novamente a Acabe e o desafiou, que é o chamado desafio do holocausto. Elias disse para Acabe com as minhas palavras: vamos duelar, vamos fazer um teste. Quem é mais poderoso, o Deus de Israel ou o Deus de Baal e os seus 450 profetas de Baal? Um homem contra 450. A Bíblia fala que esse desafio aconteceu no Monte Carmelo. E ali, quando Elias estava na presença dos 450 profetas, Elias deu a oportunidade de esses profetas iniciarem. Então os profetas se reuniram, fizeram o altar, e a Bíblia fala que eles começaram a pedir, a gritar, e Baal não se manifestava. E Elias chegou a dizer: eu acho que vocês precisam gritar mais alto, porque talvez Baal esteja dormindo. Olha a ousadia de Elias. Olha a ousadia de Elias. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos imbatíveis. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós podemos romper, nós podemos alcançar níveis que nós não acreditamos. A Bíblia fala que então Elias falou: agora deixa comigo que é a minha vez. E a Bíblia fala que Elias ele foi e pegou 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. Ele fez o altar, e Elias foi mais ousado ainda. Pegou uma jarra de água e jogou em cima do altar. Como que você faz um altar pegar fogo se ele está totalmente molhado? Como? Mesma coisa de você estiver fazendo um churrasco e derramar uma vasilha de água no carvão. Você vai precisar secar todo esse carvão para que ele possa pegar fogo. Mas Elias sabia exatamente o que ele estava fazendo. Aleluia. E a Bíblia diz que ele clamou a Deus. Deus ouviu do céu e respondeu com fogo. E o fogo desceu e lambeu todo o altar e consumiu o holocausto. A Bíblia fala que após este ato, Elias matou os 450 profetas de Baal à espada. Em uma única ocasião, o homem de Deus acabou com 450 profetas de Baal. Elias era imbatível. Elias é o que nós chamamos de um verdadeiro herói da fé. Elias é um homem que, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala no Monte da Transfiguração. E quem estava lá no Monte da Transfiguração, junto com Pedro e com Jesus? Elias. Elias. Só que nós não podemos
nos enganar com esse tempo em que nós somos usados e ousados na presença de Deus e acharmos que nós estamos imunes ou inalcançáveis por momentos de escassez ou de dificuldade. Ao ler esse trecho até aqui, Elias era imbatível. Nada podia paralisar este homem. Mas é neste momento em que nós somos enganados pelo inimigo. Porque em momentos de vitória é que nós devemos estar mais vigilantes. É que nós devemos nos posicionar ainda mais. É no momento de vitória e de conquista que nós devemos continuar avançando. Continuar buscando a Deus da mesma forma, com as mesmas estratégias e até mesmo intensificando. Porque a dificuldade, porque a luta vem nesses momentos. E não foi diferente com Elias. Um homem que provou e viveu de todas essas maravilhas, passou por um momento difícil. Após vencer os 450 profetas de Baal, nós chegamos nesse texto, 1 Reis 19, aonde a Bíblia fala que Acabe conta para Jezabel, e Jezabel envia um mensageiro dizendo que iria matar Elias. E é nesse momento que Elias sentiu o golpe. É nesse momento que Elias acusou ou tirou os seus olhos de Deus. A Bíblia fala que Elias ele teve medo, que é o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui nesta noite. A palavra de Jezabel trouxe medo para Elias. E eu gostaria de declarar sobre a sua vida nesta noite que toda palavra contrária contra a sua vida não vai prosperar. Que toda palavra contrária você deve rejeitar. Elias ele sentiu. E a Bíblia fala que o medo ele nos paralisa. O medo ele nos tira a confiança. O medo ele nos limita. E foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Um homem que tinha acabado de matar 450 profetas, temeu uma palavra de uma mulher. Gostaria de abrir um parênteses aqui nesta noite e dizer para você: tome cuidado com opiniões de pessoas que não conhecem o nosso Deus. Aleluia. Tome cuidado com palavras de pessoas que não podem te dar acesso a Deus, que não podem te dar um destino em Deus. Elias deu ouvido para esta ameaça e ele se ficou paralisado. Palavras, nós precisamos ter muito cuidado com palavras. Quando eu estava orando essa semana, eu havia conversado com uma pessoa, eu e a minha esposa, e ao sair do local eu fiquei muito triste e falei: olha que uma palavra foi capaz de fazer com essa pessoa, que uma palavra mal colocada foi capaz de paralisar uma pessoa, que uma palavra foi capaz de determinar e tocar numa ferida. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Talvez pareçam inocentes naquele momento, mas podem não ser, porque existe alguma ferida, alguma situação que não foi curada, alguma cicatriz que ainda está aberta, e você pode ser instrumento
para paralisar uma pessoa. Nós, como servos de Deus, nós precisamos profetizar. Nós precisamos sim também repreender e corrigir. Aleluia. Exortar. A palavra nos permite fazer tudo isso. Mas o que nós não podemos é julgar e condenar pessoas com palavras. Segundo ponto, desistência. Aleluia. A Bíblia fala que, após ouvir as palavras de Jezabel, do mensageiro, Elias fugiu para o deserto. Ele desistiu. Ele virou as costas para todos aqueles momentos onde ele foi usado por Deus e desistiu. A Bíblia fala que ele orou em ânimo e pediu a sua morte. Quantas vezes nós já pedimos a nossa morte? Quantas das vezes nós já oramos ao Senhor e falamos: Senhor, eu não aguento mais isso, eu vou desistir, isso não é para mim, este não é o meu chamado, este não é o meu caminho. Olha o que está acontecendo comigo. Eu profetizei em teu nome, e agora estou sendo perseguido e jurado de morte. Estou sendo excluído por algumas pessoas. Estou sendo ignorado por pessoas em que eu gostava, em que eu confiava. Precisamos tomar cuidado nesses momentos. Desistir, para nós, não é um caminho, não é uma opção. Aleluia. Por mais que isso me machuque, por mais que isso me massacre, não é uma opção. Elias, ele quis o quê? Se justificar perante Deus e falar: eu estou desistindo porque estou sendo perseguido e devo perder a minha vida. O nosso Deus não está interessado nas nossas justificativas. Ele está interessado no nosso posicionamento, na nossa atitude diante desses momentos, diante dessas circunstâncias, aonde nós somos colocados à prova, e não desistir, não negar o nome de Deus. Eu estou desempregado, eu estou passando por dificuldade, mas na igreja eu sou uma bênção. Não é uma opção desistir. Aleluia. Elias não entendia isso, e a Bíblia fala que ele fugiu com medo de perder a sua vida. Terceiro ponto, provisão. Quando Elias fugiu para o deserto, a palavra de Deus diz que ele encontrou uma árvore, um zimbro, e ele deitou ali debaixo daquele zimbro. Eu não sei quantos dias Elias caminhou naquele deserto, eu não sei quantos dias ele ficou sem se alimentar, sem beber água.
Mas a palavra de Deus diz que Elias, ao chegar ali, ele deitou e dormiu. E eu estava orando a Deus e perguntando: Senhor, o que significa o símbolo? O que significa essa árvore, ou esse momento, para Elias, ou para a minha vida, ou para a igreja? E o Espírito Santo de Deus falou forte no meu coração: a sombra não é lugar de descanso. A sombra não é lugar de descanso. E que sombra é essa? Pode ser uma sombra de descanso de uma árvore, ou pode ser estar à sombra de outra pessoa, ou da circunstância, ou da situação. A sombra não é o seu lugar de descanso. E a Bíblia fala que Deus enviou um anjo e tocou em Elias. E quando ele abriu os olhos, ali tinha pão fresco e água. Aleluia. Só que Elias olhou para o lado e depois voltou a dormir novamente. Quantas das vezes o Senhor tem nos despertado na madrugada, tem nos incomodado, tem tocado no nosso ombro: Éder, levanta, vai orar, vai buscar. Aleluia. E eu fecho os olhos e volto a dormir. O anjo não volta para uma segunda oportunidade. Mas para Elias, sim. Elias teve uma outra oportunidade. O anjo tocou novamente em Elias. Elias abriu os olhos. E a palavra do Senhor diz que ele se alimentou. Precisamos estar atentos ao Espírito Santo de Deus. Na igreja, no trabalho, Aleluia. na nossa casa. Glória a Deus. Porque Ele está ao nosso redor, tocando nos nossos ombros, para nos despertar, para guerrear, para batalhar, para avançar, para romper na presença dEle. Esses dias eu estava em casa, no sábado. Foi o sábado do Acampa Kids. Passei aqui, acho que era até umas 2 e pouco. Depois fui embora, a gente voltou para ajudar na limpeza. A Thalita saiu para fazer algumas coisas e eu comecei a assistir televisão com as meninas. A gente dormiu. Foi um sábado muito gostoso. Só que quando chegou a noite, começou a me dar uma angústia. Eu fui tomar banho, começou a me dar uma inquietação. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: se tranca no quarto e vai orar. Aleluia. Mas Senhor, está tudo bem. Aparentemente está tudo certo. Eu passei dias difíceis há uns 20 dias atrás, agora está tudo bem. O Espírito Santo de Deus: não, vai orar em secreto. E aí eu me retirei, coloquei um louvor na caixa de som e fui buscar a presença do Senhor. Aleluia. Então foi um momento maravilhoso na presença de Deus. E eu te pergunto nessa noite: quantos momentos desses o Espírito Santo já te proporcionou e você rejeitou? Aleluia. Quantas oportunidades já te foram dadas e você ignorou, por achar que está tudo bem, por achar que está tudo caminhando tudo bem, tudo em paz, está dando tudo certo? A sombra não é o seu lugar de descanso. Aleluia. O deserto era simplesmente uma estação para Elias. E aí nós chegamos no quarto e último ponto, que é o direcionamento. Quando o anjo tocou em Elias, ele comeu, e o anjo disse: levanta, continua a sua caminhada. Qual era o destino de Elias? A Bíblia fala que era o Monte Horebe.
o lugar onde Elias iria encontrar o quê? O direcionamento de Deus. Você tem sido ousado e usado por Deus, ou já foi usado por Deus, ou já viveu tempos maravilhosos na presença de Deus, e hoje pode se encontrar neste deserto ou debaixo da desta árvore. O Espírito Santo de Deus manda te dizer nesta noite que é para você levantar e continuar a sua caminhada, porque ali na frente do Senhor tem um Monte Horebe para você, e ali Ele vai te direcionar, ali Ele vai te instruir, para você entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. A Bíblia fala que Elias caminhou 40 dias no deserto. Tem muitas coisas semelhantes com Jesus. Ressuscitou o filho da viúva em 3 dias, como nosso Deus. Jesus foi tentado no deserto 40 dias. Elias também passou 40 dias no deserto. Olha só, Elias passando pelas mesmas situações. Chegando no Monte Horebe, Elias entendeu que tudo que ele passou não se compara com o que ele encontrou naquele lugar, que era o próprio Deus, que era a presença do próprio Deus. No Monte Horebe, o nosso Deus deu um direcionamento para Elias. E que direcionamento foi esse? Porque Elias, ele já tinha entendido que eu já obedeci a Deus, eu já fiz o que tinha que fazer, eu já passei por situações difíceis e complicadas, situações de morte. E em um momento ele duvidou e achou que o seu ministério era infrutífero, que ele não tinha contribuído. Mas no Monte Horebe, nosso Deus se revelou para Elias, e a Bíblia fala que depois que ele chegou ali, Deus falou o que para ele? Mandou ele ungir 3 pessoas: Hazael, Jeú e Eliseu. E o que eu aprendo com isso aqui? Parar não é uma opção, porque tem outras pessoas me olhando, me observando, porque tem outras pessoas se espelhando em mim e em você. Segundo, nós precisamos deixar um legado. Não é um legado de conquistas, mas é um legado a respeito das maravilhas do nosso Deus e de como nós somos cordeiros em Cristo. Um legado sobre a esperança de viver uma vida na Nova Jerusalém. Este é o nosso legado. Por isso que desistir, por isso que parar não é uma opção. Não é uma opção por quê? Por conta dos seus filhos, por conta dos seus amigos, por conta dos seus vizinhos, por conta dos seus pais, que olham para você e enxergam uma força que eles gostariam de ter. E essa força nada mais é do que a presença do nosso Deus. Quando as pessoas olhavam para Elias, eles não viam a força de um homem, mas eles viam a força do próprio Deus de Israel. O Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Você é observado o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão te analisando. O tempo todo as pessoas estão se inspirando em você, no seu testemunho, na sua virada de chave. Por isso que retroceder não é uma opção. A Bíblia fala que Elias ungiu esses homens.
E esses homens começaram a andar com Elias. Imagina você estar do lado de um homem que compartilha o episódio de ter matado 450 profetas de Baal, que compartilha que foi usado por Deus para ressuscitar uma criança, que compartilha acerca da multiplicação, da provisão. Elias estava deixando um legado. Um legado sobre o nosso Deus. Então eu gostaria de desafiar nesta noite você que entrou aqui achando que já viveu tudo que tinha para viver em Deus. Aleluia! Você que entrou aqui achando que desistir é uma opção, que você não tem mais forças, que você não tem mais recursos. Eu gostaria de te lembrar a história de Elias. Eu gostaria de desafiar nesta noite a você romper sobre tudo aquilo que foi declarado sobre a sua vida, toda palavra que te paralisou, todo medo que te paralisou, a romper nesta noite como Elias. Não por você, mas porque você é um canal de Deus para discipular outras pessoas. Aleluia. Para ensinar outras pessoas. Santo Deus. Que após você terão outras pessoas. Mas eu estou dentro do processo. É dentro do processo que Deus quer te usar. Aleluia. Mas eu estou fraco. É estando fraco que Ele vai te usar. Mas eu estou passando por dificuldades. É na dificuldade que Ele vai manifestar a glória dEle. Elias desejou a morte, mas não provou da morte. A Bíblia fala que ao andar com esses homens, e um deles era muito ousado, Eliseu disse para Elias: Elias, me dá a porção dobrada. Por quê? Porque Eliseu ouvia tantas histórias acerca do Deus de Israel, e como Elias foi usado pelo nosso Deus, que ele pediu porção dobrada. Eu falei para o Senhor: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, porque eu peço tantas coisas, mas não peço porção dobrada, não peço mais o Teu Espírito Santo, não peço mais a Tua presença, porque eu acho que já é o suficiente, mas eu estou enganado. Aleluia. Porque talvez as águas só estão nos meus tornozelos. Aleluia. Você que entrou aqui nesta noite com a água nos seus tornozelos, o Senhor tem muito mais para a sua vida. Tem água até os seus joelhos, tem água até o seu tórax, até a sua cabeça. Ele quer fazer com que a sua vida venha transbordar na presença dEle. Eliseu entendeu isso e pediu porção dobrada. Então eu gostaria de convidar você nesta noite a ficar de pé. E nós vamos pedir nessa noite porção dobrada. Porção dobrada desse Espírito Santo. Desse Espírito que foi compartilhado com Eliseu. O Senhor quer te encher nessa noite. Para que você continue sendo fonte de inspiração. Para que você continue sendo exemplo a ser seguido por outras pessoas. Então desistir não é uma opção, retroceder não é uma opção. Nós precisamos avançar e nos livrar do medo,
nos livrar do sentimento de desistência, e nos livrar das preocupações deste mundo, para nos concentrarmos nas coisas espirituais. Quantos creem que o anjo do Senhor está tocando aí neste momento nos seus ombros, está te oferecendo pão fresco e água para você continuar a sua caminhada, para você continuar a sua jornada em Cristo? Pai, no nome do Senhor Jesus, faça sua oração, irmão, diante da tua palavra nesta noite. Nós nos colocamos na tua presença como Elias, porque nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos medos, nós temos os nossos traumas, mas nós te pedimos esta noite, Pai, nos ajuda a nos livrarmos de tudo isso que tem contaminado, que tem paralisado a nossa vida, para receber de Ti porção dobrada, para receber de Ti a cura nesta noite, para receber de Ti a ousadia, para receber de Ti, Pai amado, a unção, para avançar, Senhor, contra as adversidades, contra as dificuldades. Pai, no nome do Senhor Jesus, renova, Senhor, as forças da Tua igreja nesta noite. Aquele que chegou aqui cansado, aquele que chegou aqui com sentimento de desistência, de retroceder, saia dessa noite, Pai amado, renovado e cheio do Teu Espírito Santo, crendo que a sua caminhada ainda não acabou. Tem mais, tem muito mais. Peça para o Senhor nessa noite mais esse Espírito, mais essa porção. Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Eu amo tua presença, teu sorriso é vida. O Espírito Santo de Deus está disponível nesta noite para você. Acesse Ele aí no seu lugar. Sorriso é vida. Eu seguro em suas mãos. Confio em Ti. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me irei. Existem respostas que estão sobre o altar. O medo vai embora. A vontade de desistir, ela tem que ir embora. O Senhor está nos convidando a ir até os pés. Os pés dele, se você chegou aqui hoje com vontade de desistir de algo, o Senhor está nos dizendo: é nos meus pés, é nos meus pés, é nos meus pés. Eu te alimento, eu te direciono. Deseje mais dele, deseje mais do Senhor. Você que deseja fazer um ato diante do altar do Senhor, eu te convido a vir até aos pés do altar. Deixa o altar físico, mas também espiritual. Eu te convido, vem até aqui à frente. Vem até o altar do Senhor. Se você desejar, eu te convido. Como um ato físico, mas que se tenha um mundo espiritual, que você se renda aos pés dele nessa noite, e que você não deixe respeito.